Pois então, minha amiga que está aí do outro lado, Jan, que está aqui, passamos dos 40 anos. Isso pesa, né, Thaís? Pesa, não podemos romantizar isso. Não, se pode. Estamos começando o nosso podcast assim, com esse clima, mas é porque... Uma seriedade, diria. Uma seriedade, exatamente, com a seriedade. Aqui a gente brinca, a gente se diverte, fala de muitos temas, mas hoje a gente dedicou a falar da crise da meia-idade. Quando a gente chega aos 40 anos, é verdade sim. Vêm as dúvidas, as angústias, as mudanças, uma nova fase da vida. É quase que uma virada de chave, né, Thaís? A gente vira a chave e ainda estamos programadas a achar que essa fase é a fase final da vida. A gente continua ainda pensando que a meia-idade é um ponto final, né? É um fim da linha. Mas não é, gente, não é. E aqui com a gente hoje, a gente tem uma convidada super especial, que é a Viviane Souza, hipnoterapeuta. Vivi, é um prazer te receber aqui. E eu queria saber, explica pra gente o que é a hipnoterapia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, do convite. E explicando o que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que se utiliza de técnicas de hipnose. Para começar é assim, mas não precisa ter medo não é hipnose de palco, aquilo que a pessoa vai te enganar e tudo mais. A hipnoterapia, ela trata traumas. Traumas, a gente vai na raiz do problema. Por exemplo, a mulher chega com uma queixa, com um problema, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Ou ela não se sente, por exemplo, merecedora das coisas que ela conquistou, ou ela está com problemas no relacionamento. Então, através da hipnose, eu consigo acessar a raiz, onde tudo começou. Que na maioria das vezes foi na infância, foi na criação, pode ter sido até na barriga da própria mãe dela. Porque foi a forma como ela interpretou aquele momento, aquele evento que aconteceu. Então, a gente acessa a raiz, descobre a causa e vai dando novos significados para cada evento que aconteceu. E é verdadeiro dizer que hoje vivemos uma epidemia das doenças psíquicas e isso impacta muito a mulher, essa crise de meia-idade? É verdade. E todas as idades, né? Na verdade, cada vez mais eu tenho recebido, assim, de todas as idades. Mas eu acho que na crise da meia-idade, eu sempre digo que talvez seja o momento do 8 ou 80. Essa crise, ela não precisa ser com sofrimento. Ela pode ser um momento revolucionário na vida da mulher. Ela pode se transformar, pode se conhecer. É um momento que ela vai dedicar, vai parar tudo. E vai decidir quem ela quer na vida dela naquele momento. É o momento dela. O momento dela, que ela se olha, ela volta a se olhar, ela se redescobre, né? Então, não precisa ser um momento atrelado ao sofrimento. Pode ser um momento criativo, divertido, um momento de decisão importante, onde ela se investe no autoconhecimento para saber o que está se passando com ela e o que ela quer a partir daí para a vida dela. Até porque nesse momento da fase da mulher, ela já criou os filhos, ela já está casada, consolidada no seu trabalho, algumas delas já mudaram de emprego. Sim. E agora chegou a fase de quê? De cuidar de mim. Exatamente. E aí que vem, eu acho, toda essa angústia de como cuidar de mim, o que eu tenho pela frente, as angústias, os medos, às vezes vontade de mudar, mas o medo de mudar. A própria comparação, né, Thaís? A comparação adoece as pessoas, Vivi? Adoece. E não só a mulher, né? Mas desde criança, se a gente for prestar atenção, a gente vem de uma geração onde os nossos pais faziam comparações com irmãos, com o filho do vizinho. Com a nota do teu irmão que tirou mais. Exatamente. Do coleguinha, às vezes, isso. Né? E isso é muito prejudicial, né? Porque qualquer ser humano, né? Ele busca aceitação, ele busca segurança. E às vezes essa mulher que tá nessa crise, ela passa a vida toda dela tentando agradar as pessoas, para ela se sentir aceita. Esse já é um conflito, né? Então, chega um momento em que ela fez tudo o que ela tinha que ter feito. Ela criou os filhos, casou, teve o trabalho dela, mas agora ela se vê num momento que ela quer mudar. E a coragem para mudar, que ela não sabe realmente quem ela é, né? O que ela quer. Tu sabe, Vivi, que eu e a Jan, a gente meio que pode falar isso assim de carteirinha. Eu, pelo menos, falar por mim, cheguei nesse momento, né, dos 40 mais, minha profissão, as coisas, de repente tu para e diz, nossa, que vontade de mudar, que vontade de fazer outras coisas, e surge esse medo. Esse medo, eu acho que tá
com toda mulher. Eu acho que dificilmente a gente encontra, né, alguém que diz que está super confortável com isso. Os medos, eles vêm. E como que a gente lida com esse medo? Eu acho que isso é a parte mais difícil, né? Exatamente. Como que a gente lida com isso? Eu acho que o primeiro de tudo é você aceitar que você está passando por essa transição e que sim, você se tornou uma mulher mais exigente, que você sabe, às vezes, o que realmente você quer, quem são as pessoas que são importantes continuar na tua vida, né? Então, o primeiro de tudo é aceitar. Segundo, se está sendo uma fase muito difícil, busque ajuda com terapeutas. Tem tantos terapeutas excelentes no mercado e vai te ajudar. Ainda existe um tabu também de buscar esse terapeuta? Existe porque tem a questão da pessoa que foi criada, uma mulher que foi criada a nunca demonstrar fraqueza, porque a nunca pedir favor, né? Então, quem cuida de todo mundo, né? Exato. Quem vai cuidar daquela pessoa que cuida sempre a vida toda de alguém? Chegou a hora de ela pedir atenção e quem vai cuidar dela? E como pedir essa ajuda? Como pedir, né? Exatamente, porque a gente entende, né, na nossa cultura que vulnerabilidade é uma fraqueza. Mas não é fraqueza, é coragem, né, de você se mostrar. Tem pessoas que não se permitem chorar, né? Exatamente. Elas não querem se mostrar vulneráveis para não ser um ponto de fraqueza para... Vou usar essa palavra, nem gosto, mas para o inimigo não chegar nela. Eu preciso me vestir de uma carcaça dura, rígida, para eu não mostrar minha fragilidade. E ela está se adoecendo. Totalmente. E ela está sofrendo. E ela está resistindo a viver nesse ciclo. A partir do momento que ela não se mostra, não se coloca vulnerável, não tem como as pessoas saberem que você está precisando de ajuda, a não ser que você peça. Não fala. A gente fica pensando, né? A gente fica mesmo muito pensativo, porque quantas pessoas nesse momento que estão nos assistindo não estão tendo esse sentimento. Exato. E não até sabem passando por esse processo, né? De se entender o que está acontecendo. Primeiro, o que está acontecendo com o meu corpo? O meu corpo já está mudando. E agora a minha mente, eu me comparo, essa comparação, até que ponto ela é doentia? Porque quando a gente se compara, quando a gente olha um amigo e vê qualidades nele, não é ruim se comparar. Não é nem sobre comparar. Não é ruim você se espelhar naquela pessoa. Agora, quando começa aquela comparação, isso é uma doença. Meu Deus, ele fez aquilo, eu preciso fazer também, porque eu não posso me sentir inferior a ele nesse momento. Isso é doentio. As pessoas precisam entender que cada indivíduo é único. E cada um tem seu tempo. Eu acho também. Cada um tem a sua história, ninguém sabe o que se passa na vida. Ela pode se mostrar uma pessoa extremamente boa em todas as áreas, né? Uma pessoa de sucesso, próspera, mas ninguém sabe. Às vezes por dentro tá vazio, às vezes cheio de questionamentos. Exato. Ninguém sabe quais são os conflitos que ela vive, né? Vivi, por que existe hoje essa epidemia? O que está acontecendo com o mundo hoje, assim, no teu ponto de vista? Eu acredito que o excesso de informação, de autocobrança, que a gente quer performar em tudo, tanto na profissão, como uma boa esposa, uma boa mãe, e no fim a gente não tá sabendo onde é que é o nosso lugar real. Eu digo isso como mulher porque eu me cobrei demais quando eu tive que parar de trabalhar e eu tive os meus filhos. Então, a partir do momento que eu me olhei no espelho, eu sempre falo isso para todo mundo, eu não sabia quem eu era. Porque eu queria ser mãe, eu queria ser a dona de casa, eu queria ao mesmo tempo ajudar em casa, mas não tinha necessidade, meu esposo trabalha, sempre, nunca me faltou nada, mas eu me cobrava, a sociedade me cobrava, e aí, agora tu vai só ficar criando filho? Então, esse excesso de cobrança é que a gente não consegue colocar um limite, a gente não consegue fazer um filtro mental. E como é que faz esse filtro da sociedade? Aquele que o outro te cobra e tu não consegue nem dizer pra ele o que tu tá sentindo. Sim. Não consegue enxergar a tua fragilidade. É aí que entra o autoconhecimento. De você saber quem realmente você é, qual a imagem, qual a mensagem que você quer passar pro mundo. Qual o legado que você quer deixar? Até porque você não consegue abraçar o mundo todo, né? Exato. Tem que ter um foco. Tem como. Você tem que escolher as lutas que você quer lutar. Senão você não dá conta e você desvia do teu caminho. Então, a partir do momento que você consegue se encontrar, saber qual que é o teu propósito aqui, só seguir em frente. E Vivi, e onde entra a hipnoterapia para ajudar essas pessoas? Então, as mulheres que me procuram vem com uma queixa, eu peço sempre, me dê três sintomas que você vem apresentando que você gostaria de mudar em você, algum comportamento. Por exemplo, tem um case, que eu digo que é meu case de sucesso, que até virou minha amiga, é uma amiga, e ela me procurou
Ela já tem mais de 40 também. Ela me procurou com baixa autoestima. Ela não se sentia merecedora. Ela era toda... Inclusive, a postura dela era toda... Não se arrumava, ela se escondia, não se posicionava, não conseguia falar em público. E hoje, se vocês a conhecerem... Tá um mulherão. É outra mulher. Todo mundo fala, nossa, como ela mudou. O que aconteceu com ela? Então, ela teve coragem de mudar coisas que ela gostaria de mudar nela. Ela se descobriu. Totalmente. Mas e onde é que foi essa virada de Totalmente. chave com ela? Então, Qual é o segredinho? A raiz. A gente vai na raiz, né? Como eu disse. Lá na infância dela. Questão de abandono da mãe. Né? Foi passando na mão de um, na mão de outro. Então, foi muito difícil. Aí, ela viveu vários episódios relacionados ao abandono, à rejeição. É impressionante como a sua primeira infância, eu acho que Exato. Primeira infância traz danos se você não souber lidar, né? Com a sua mãe, com seu pai. O seu pai que trabalhou muito não te deu afeto porque ele estava trabalhando. A sua mãe que de alguma forma dividiu a atenção que você queria só para você entre os seus 10 irmãos. Uhum. Então, quando a gente procura um tratamento como a hipnoterapia, como outros meios que tem, sempre... eu não vou generalizar, mas a maioria tá ali na infância, né? Sim. A maioria, inclusive, eu sempre vejo vídeos assim, se conecte com a sua criança interior. Cadê a sua criança interior? Vai lá no seu passado, feche seus olhinhos... Perdoe a sua mãe pela falta de tempo, perdoe o seu pai pela falta da presença física. Geralmente as pessoas buscam isso, né, Vivi? Para se tratar. Sim, esse eu diria, o ponto de partida, né? Porque os nossos pais, eles são autoridades quando a gente nasce. Então, tudo que eles falam na nossa primeira infância, a gente entende como uma verdade. Então, por exemplo, se os pais nos disseram, você é muito desastrada, engole o choro, tu é muito fraco. Menino não pode chorar. Esse tipo de comentário, de sugestões que eu diria negativa, influenciam na vida adulta. Ou então aquele assim, vai lá, dá um beijo no teu tio. Exato. Isso é um perigo, gente. Como inconscientemente a gente vai replicando esse tipo de comportamento, às vezes achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas é só o conhecimento que faz a gente compreender. Exatamente. Né? Que a gente também acaba errando, a nossa né? mente é um território, né, Vivi? Que você precisa conhecer, né? Ela te direciona pra tudo. Tanto é que na análise de caso que eu faço, no primeiro contato com as minhas clientes, eu explico o modelo de mente. Que a gente tem 3 tipos de mente. Mente consciente, que é o que a gente está vivendo aqui agora. Subconsciente e inconsciente. Então, a gente trabalha na mente subconsciente, onde ficam armazenadas todas as memórias de longo prazo. E que é muito profundo, né? Muito profundo. Desde a barriga da nossa mãe a gente guarda a memória. Então, foi tudo que a gente aprendeu, interpretou, sentiu, tudo tá gravado. Todas as memórias, por mais que a gente não lembre aqui nesse momento consciente, por isso que entra a hipnose. Porque a gente consegue acessar essa mente subconsciente. Vivi, é uma hipnose consciente ou inconsciente? Uma hipnose consciente. Eu tô acordada, Totalmente. Tá ali entendendo tudo. Você só está prestando atenção na minha voz e eu vou só dando orientações pra você, instruções, e você vai seguindo o tempo todo acordada. Então, eu te faço reviver, a gente faz uma regressão, eu te faço reviver os momentos dolorosos. A gente mexe, eu digo, lá na dor. Eu participei de um evento com um terapeuta, conhecido bastante, e ele fez exatamente um trabalho, só que foi muito engraçado. Era num auditório e ele começou a sugerir situações. E eu fui entrando num... É uma coisa... Eu não consigo explicar, é uma loucura. Sim. Eu entrei numa idade que eu tinha, eu vivia aquela situação, eu sofria aquela vivência que eu não sabia que aquilo me causava sofrimento. Aquilo me gerou uma angústia enorme, eu não sabia lidar. Eu não sabia que aquilo era um problema pra mim. E tu conseguiu ressignificá-la? E exatamente. E ele falou bem assim, a partir de agora, você sabe o que é, a porta tá aberta. Você precisa curar isso. E foi realmente uma virada de chave na minha vida. Eu enxerguei aquele problema que me causava outras coisas que eu não tinha noção do que era. E quando eu ressignifiquei aquele estado emocional que eu tinha com 7 anos de idade, 6 anos, eu entendi muita coisa da minha vida adulta hoje. E eu consegui superar.
Conseguir Olha que viver, incrível. isso é muito bom. As Porque pessoas... a tua criança tá em ti, né? Exatamente. Até hoje a gente carrega nossa criança. As pessoas tinham que ter acessibilidade a isso. Isso tinha que estar mais acessível a todo mundo. É uma coisa que eu sempre gosto de comentar nas conversas, é que hoje as doenças psíquicas precisavam estar no Sistema Único de Saúde. Precisava ter acesso. Esse tipo de coisa mesmo. Quantas doenças físicas nós temos que são derivadas desse tipo de coisa, né? E O que poderia ser evitado, né? Exatamente, Se tivesse esse tratamento. A prevenção. Por isso que as terapias integrativas, a medicina integrativa tá tão em alta, tá crescendo tanto. Eu não paro de fazer curso, eu já tô em outro curso que eu também vou dar atendimento online, que é o Seven Healings. É fantástico. E eu já tô usando minhas cobaias. Olha aí. Opa, vou te mandar um direct. Nossa, Vivi, tem uma frase que me toca muito, que eu gostaria que tu comentasses sobre ela, que é o seguinte: as pessoas, elas não fingem que estão depressivas, elas fingem que estão bem. Exatamente. Então a gente, quando a Jamile conta um episódio que nós passamos, eu acho que recentemente nós vimos aí no noticiário a questão da Valeuska, né? Que acabou, enfim, tentando a sua própria vida. E é unânime quando a gente lê todas as notícias que saíram, mas ela estava bem, estava num podcast 2 dias antes, ela esteve aqui, falou com fulano, deu palestra. Ela estava, no meu ponto de vista, literalmente fazendo exatamente isso que eu te disse agora. Ela não finge, não finge que está com depressão, ela finge que ela está bem. As pessoas não percebem o quão mal ela está. Exatamente. Escondendo, né? Por quê? Por que não se mostrar que precisa de ajuda, né? Porque não quer ser vulnerável? Porque não quer ser vulnerável, né? Porque isso talvez na cabeça dela seja fraqueza. E ela vai acabar talvez com aquela imagem que ela construiu a vida inteira de uma mulher forte. Não, e me atentou muito, assim, fiquei muito atenta com a questão da idade, a questão do relacionamento que estava ali envolvido, que eu acho que é outra questão que toca muito na mulher, quando a gente fala principalmente da menopausa, a mulher tem uma baixa na libido, o casamento começa a entrar em conflito. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. É tudo junto. O teu corpo sente a menopausa, a tua libido cai, o teu parceiro acha que tu não ama mais porque você não tem mais aquela vontade de estar com ele. Tô falando da parte sexual. Exato. Então começa a entrar num conflito. A mulher não tá se entendendo. Gente, eu não tenho ninguém, eu continuo querendo meu esposo. O meu corpo não tá aceitando, o que tá acontecendo comigo? E aí tu não aceita aquela condição física que tá acontecendo contigo, tu não compreende aquilo. A cabeça tá uma bagunça. E aí o cara que tá ali, enfim, qualquer tipo de relação... Muito menos. E eu acho que existe uma coisa da falta de diálogo também. Exato. E o que esperar do outro, né? Até que ponto você se abre também, você se demonstra, você mostra que você tá precisando de ajuda até pro teu próprio parceiro. Mas existe uma compreensão? É fácil. As pessoas, por exemplo, quando tu vai atender, essas mulheres, elas se queixam da falta de compreensão também do outro? Muito, demais. Demais. Elas até falam, eu vou trazer meu marido aqui. Eu disse, não, mas não porque e vou dizer, nem estou falando só de marido, às vezes são os pais, às vezes são irmãos, alguém familiar, amigos, que não conseguem compreender aquilo. Eu vou te falar, um caso foi recente, onde essa mulher achava que estava todo mundo contra ela. Mas ela não queria sair do lugar de vítima. Então ela culpava todo mundo. Até o momento em que ela descobriu, acessando as suas memórias, né, antigas, de que era o comportamento dela que estava fazendo, a forma como ela enxergava o mundo, a forma como ela se comportava, ela queria culpar todo mundo porque para isso era uma zona de conforto para ela. Então a partir do momento que foi dolorido ela assumir que ela poderia ser protagonista da vida dela e aceitar o outro da forma como ele é, por exemplo, uma mãe, da forma como a mãe demonstra amor para ela, cuidado. Porque ela sempre estava na defensiva, ela sempre foi a coitadinha. Porque nenhuma mãe quer falhar. Não. Nenhuma mãe, né? Toda mãe tenta fazer o melhor. Exato. Agora nós somos seres humanos falíveis. Falíveis. Então, como é que resolve isso, né? Sim. É compreendendo. Sim. Eu sempre digo, você conhece a história da sua mãe? Como a sua mãe foi criada?
Qual a referência de amor que ela tem? E poucos conhecem, né? Se a gente for ninguém sonda. pensar, ele não fica contando. Vai tendo fatos e aí tu conta alguma coisa, mas não sabe da sua história, né? Eu vi uma dinâmica há poucos dias na internet que apareceu pra mim. Acho que inclusive foi bem a Vivi que mandou mandar pra mim. Onde tem uma mãe jovem como nós e uma filha aproximadamente 10, 11 anos. E a cada pergunta elas dariam um passo à frente. E aí, eu não vou lembrar de todos, mas era mais ou menos isso. Você se sente amada? E as duas deram um passo pra frente. Eu vi, é fantástico. E aí ela continua perguntando, você foi amada, você foi muito amada pela sua mãe? Aí a garotinha começa a ir à frente sozinha. E ela vai ficando. E a mãe vai ficando. Então é exatamente isso. Quando a gente percebe que o nosso parceiro, os nossos pais, não foram criados com esse amor, é mais fácil de entender, né, Vivi? Exato, e é isso que eu sempre falo. E principalmente trazendo para o relacionamento de marido e mulher, por exemplo, existem maridos que não conseguem corresponder à forma amorosa que a sua esposa é. E aí, se a esposa não tiver uma forma de lidar com aquilo, entra numa crise o casamento. Também. E aí, o que acontece? O marido não é romântico e ela sempre espera que ele seja romântico. Se ela parar pra pensar que aquele marido nunca recebeu o amor dos pais, não porque eles eram péssimos pais, é porque eles não tinham tempo. Ele nunca recebeu, ele não sabe dar o que ele não teve. Então, assim, a gente precisa conhecer muito a mente das pessoas, né? O coração deles. Ai, Vivi, eu passaria aqui. Mas a gente tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, que são as 5 linguagens do amor. Que cada pessoa, ela interpreta o amor, ela se sente amada de uma forma. A minha linguagem é o serviço. É o serviço, a minha é tempo de qualidade. Já do meu marido é toque físico. Aí vocês imaginem. Eu também sou. Eu gosto do toque físico, eu gosto dessa. Gente, agora imaginem, eu sou lá do Sul também, né? Então, a minha família sempre foi muito... A criação meio fria, nós somos, frios. né? O Rio Grande do Sul, essencialmente, a colonização, né? Alemã, europeia, a gente tem muito isso. Eu falo pela minha criação aqui e eu vejo como é diferente aqui no norte. Muito! As pessoas são acolhedores, felizes e tal. E nós temos a influência do próprio clima, frio. Exato. A colonização, nós somos diferentes. E às vezes muito incompreendidos. Muito. Da forma como nós somos. E direto e sincero, e não faz muito rodeio. A gente passa uma imagem de, ai, que metido. Todo mundo me olha, me julga pela aparência. Essa menina parece ser metida. Intocável, né? E quando na realidade não é nada disso. Não. Mas é toda a influência, toda uma história. Sim. De respeitar a história, né? Aí tu entende. Eu, tempo de qualidade. Ele, toque físico. Eu vindo de lá, ele é pernambucano. Eu cheguei na casa dele, ele é só amor com o pai e a mãe, ele grandão, aquele baita homem, ele deita na cama dos dois, agarra, beija. Que lindo! Eu ficava, meu Deus, em choque. Não sou assim. Que ambiente é esse? Eu ficava constrangida porque eu não conhecia esse amor. Então foi até bonito, porque foi através da família dele que eu tive uma outra referência de amor e eu pude passar isso pros meus filhos. Entende? Que coisa linda. Fantástico. É muito incrível. Fantástico. Mas como tem essa diferença aí, como a gente tem que tentar olhar o outro, né? Sim, e tudo muda quando você muda, né? Tudo. Então, a mulher que tá passando por essa fase, por esses conflitos emocionais nessa crise, ela pode... A que vai sofrer, que é a que vai resistir a esse momento, não vai aceitar, não, deixa eu esconder que eu tô passando por isso, não vou demonstrar fragilidade, não vou me colocar vulnerável. E tem aquela que pode... abrir o leque, não, é isso. A partir de agora eu vou decidir como eu quero viver a minha vida, vou buscar ajuda e pronto. Vivi, nós somos... Pronto. Viva a vida, nós somos o único bloqueio para tudo que a gente quer. Sim, tá tudo na tua mente, na tua atitude mental. A forma como você enxerga as coisas, a forma como você desenha aquilo que você quer pro seu futuro. Porque... eu digo que é energia, né? Você tem que vibrar. Mas o excesso da positividade também não é... Me veio isso à mente agora. Não é prejudicial pra gente também? Porque eu acho, assim, só complementando, é muito conflitante você ter essa indicação de que tudo está na mente, que a gente tem que pensar. E quando a gente não consegue? Eu não tô conseguindo ser positiva. Sim. Aí começa um conflito. Não, eu tenho que ser. E tá tudo bem, quando não consegue, né? Quem fala bem assim, é positivo o tempo vai meditar, todo. Não consigo nem meditar, minha mente tá correndo, eu não consigo meditar. E é treinamento, aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você foca, cresce. Se você treina, por exemplo, a tua paciência no trânsito, que é o meu maior desafio. É complicado. Entendeu? Pra não buzinar, não sei lá, xingar a pessoa e
de meu lugar que eu mais peco, Senhor. Eu peco muito, eu sou a rainha da buzina. Então, e aí você vai treinando. Hoje eu já me vejo mais madura pra uma situação, tipo... Tudo que é dessa, excesso entendeu? atrapalha, né? Tudo atrapalha, né? A gente tem que ter a gente tem que se centrar realmente, né? Tu ter sabedoria pra tu tomar as atitudes mais corretas em todas as situações que te surgirem. Mas né? sabe, Vivi, isso aí vem muito com a maturidade mesmo, né? E hoje eu me vejo uma Jamile extremamente diferente do que há 15 anos atrás. Eu era muito eufórica, eu aguentava balada, saída, eu abraçava o mundo com as pernas e hoje em dia eu fiquei mais seletiva. Hoje em dia as mulheres eu acho que já estão se percebendo, elas começam a se amar mais, mesmo que o outro fale pra você. Que egoísmo, mas não é egoísmo se amar, né, Vivi? Não, tem até uma frase que eu li, eu falei, nossa, tem tudo a ver com um podcast. Aos 20 anos você tem tudo pra viver, né? Peraí, deixa eu lembrar. Pode ler. Vai lá. Aos 20 anos você sabe que tem muito pra viver, mas é aos 40 anos que você sabe como viver, né? É isso. É isso. Eu acho que tem tudo a ver. E é tão bom hoje a gente ter maior expectativa de vida, porque a gente chega numa maturidade e consegue. Porque eu me lembro, assim, de ouvir os mais antigos, quando eu era menor, de falar, quando a gente aprende a viver, a gente morre. E hoje, com a expectativa de morria, vida... né? Morria! Não, eu digo naquela época. E hoje, não. Exato. Hoje, a gente tem essa possibilidade de essa informação, né? de chegar na maturidade e ainda ter uma expectativa de vida super bacana para poder saber lidar com isso, saber Antigamente lidar era com a uma vida. senhorinha de 40 anos, né? Hoje é uma gata Você de já viu 40 aqueles anos. vídeos das pessoas que foram na Silvio Santos. 23 anos, a mulher, meu Deus. Exatamente. É isso. Exatamente. E a gente tem que aproveitar também tudo que tem à disposição, as tecnologias para se cuidar, né? E eu não sou de forma alguma contra, por exemplo, essa minha amiga que foi comigo, ela teve coragem de mudar várias coisas que ela queria nela. E tá feliz tudo por isso, bem, né? tá feliz. Tu consegue, tu vê que é de dentro para fora. É o saber dizer não, né? Essa história do dizer o não é complicado até a gente aprender. Mas eu vou dizer não o preconceito, eu vou mudar meu rosto com harmonia, eu quero fazer isso. Diga não pra quem tá dizendo não pra ti, faz. Eu quero fazer uma cirurgia, não vou falar porque todo mundo vai dizer que eu não preciso. Fala e diz que você quer fazer, diz não pro preconceito. Quando a gente chega nessa idade, o não é nosso amigo. Sim. A gente precisa trabalhar isso, dizer não é libertador. E aí chega um convite, vamos ali? Não quero, mas por quê? Antigamente eu falava, inventava alguma coisa. Porque o meu marido tá doente, tô com dor. Não vou porque eu não quero estar em casa no meu ar-condicionado assistindo minha televisão confortável. Mas eu acho que essa verdade também liberta, sabe? E eu acho que a pessoa que tá do outro lado, dependendo do jeito como a gente fala, sabe? Porque a gente não precisa dizer um não de uma forma egoísta ou de uma forma desrespeitosa, a gente diz não. Mas não a gente quero. às vezes diz o não nos desrespeitando. Não, Muitas sim. das vezes a gente deixa de Quando dizer o não pro Não, outro. mas eu tô falando o não mesmo quando a gente fala o não pro outro. Eu acho que a gente sabendo se colocar, a verdade liberta. Sim. É isso, né? E você percebe também que algumas pessoas vão se afastar de Com você. certeza. Porque você agora consegue se posicionar, consegue falar as coisas que você quer falar, sem muito rodeio, sem... Mas dosar a empatia é um autocuidado, não é? Sim, dosar empatia. Eu diria que eu até tinha pensado sobre isso antes de vir pra cá. Falhou. Mas é isso, eu acho que quando a gente... Não é deixar de cuidar do outro, Isso. sabe? Eu acho que é uma linha bem tênue. Quando a gente ajuda muito e nos fere, ajuda muito e nos prejudica, lá quando a gente chegar na nossa casa a gente vai passar mal de tristeza. Então eu acho que é esse ponto, Sim, né? é que empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Só que você tá bem pra isso? Exatamente. Não E o é teu- egoísmo. Exatamente. Não é egoísmo. Você primeiro tem que estar bem pra você ajudar outra pessoa. Você se colocar em primeiro lugar. É o autocuidado. É o autocuidado. Que é aquela técnica do avião, né? Primeiro bota a máscara pra poder depois ajudar ajudar E o depois outro. tu vai ajudar o outro. A gente às vezes quer ser a salvadora da pátria. Eu já fui muito assim. Quer ajudar todo mundo. No fim tu tá um caco e ninguém olha pra ti.
né? É assim mesmo. Que é a história de quem vai cuidar de quem cuida de todo mundo, né? Ela é tão forte que ela não precisa de cuidado. Exato. Ela não chora, ela é forte, ela não chora, ela não tá precisando de mim. Deixa eu cuidar de quem tá chorando ali. E aí, quando surta... Que louca, é louca. Daí tu vem o julgamento, essa mulher tá... Nossa, ela mudou de uma hora pra outra. Mas ninguém sabe o que ela passou. Ninguém sabe o balde que tu já tava carregando, né? Vivi, recentemente a gente também viu aí a separação da Sandy, né, com o marido. A Sandy, que sempre foi uma menina onde ela é uma referência, né? Referência para toda uma geração do comportamento, de família, de mulher, de profissional, de irmã, filha. E aí, de repente, vem a notícia, porque ela sempre preservou sua intimidade, e as pessoas começam a falar: perdi a ilusão no amor. Existe um pouco isso nas tuas pacientes, esse impacto de chegar aos 40 anos na crise da meia-idade e perder essa fé no amor, essa fé no casamento, e o quanto isso pode impactar, inclusive, às vezes, na próxima geração. De não acreditar mais nesses relacionamentos, de não acreditar mais no amor. Só para complementar, a gente fez uma enquete no nosso Instagram e foi incrível a participação que a gente teve. Eu achei maravilhosa, acho que foi uma das melhores enquetes assim que as pessoas participaram, e as pessoas acreditam no amor. Às vezes titubeiam um pouco, mas as pessoas ainda acreditam que é possível. Sim. Aí eu acho que a pergunta é: qual a referência que você tem de casamento? Qual a referência que você tem de amor, né, no relacionamento? Porque todo mundo esperava tudo, menos assim, os dois se separarem, né? Porque via ela como uma mulher perfeita, intocável. E eu acredito, eu não sei, mas deve ser tão difícil para ela, como mulher, hoje aos 40, lidar com isso. E ter que expor isso, eu não sei até que ponto valeria a pena também. A gente não sabe eu não a vida sou deles, perfeita, né? Ela deve pensar, eu não sou perfeita. Sim. E eu já penso por outro lado, imagina quantos anos ela teve, ela lutou por esse casamento, por ela não ter a coragem de expor que talvez ela estivesse passando por problemas, Com sabe? certeza. A quanto essa menina deve ter sofrido sozinha, sem ter coragem por causa do julgamento. Ninguém sabe na real o que aconteceu, né? E também... Mas eu digo pela referência, assim, né? E as pessoas... Isso, foi um choque. Foi um choque, impactou demais. Mas cada vez mais a gente vê esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que os dois têm que ter a cabeça muito, muito parecidas do que querem juntos. Hoje em dia a gente vê tanto homem quanto mulher, eles buscam prazeres imediatos, né? Então, por que casa? O solteiro casa e continua com a cabeça de solteiro, por exemplo. Tu não tem como construir projetos sólidos, coisas crescer, prosperar, se tu continua com a cabeça de solteiro. Então, eu acho que há muito conflito. Tem até um podcast do Thiago Brunet, que eu até indico para quem vai lá comigo, que é Como Escolher a Pessoa Certa, que é incrível. E ele fala muito sobre isso, que antes de você assumir um relacionamento, você tem que sentar e conversar e alinhar tudo. É como uma empresa, é um Se contrato. quer ter filhos. Exatamente. Isso é muito... Eu acho isso muito legal. Exatamente. Pena que na minha época não tinha isso. Eu não sabia. A comunicação esses combinados, é muito importante. Sim, esses combinados. Esse negócio de opostos se atraem? Não. Descartado completamente. Porque daqui a 6 anos o encanto acaba e vai ficar o que é a rotina, né? Então, deixe tudo acordado. É a paixão que é eufórica. E aí tu namora e... Eu não sei como as pessoas conseguem ter esse tipo de relacionamento, que eu vejo várias pessoas fazendo isso. E briga, discute. Ai, palavra de mensagem, textão no WhatsApp. Se reconcilia, aí vai lá, faz amor. Ai, tudo maravilha. Depois briga de novo. Esse super exposição. Esse ritmo é desgastante demais. Né? Então... A gente não tem como saber o que aconteceu, mas não sei qual... Se houve, né, algum culpado, algum motivo, só eles sabem. Mas é chocante, porque tu tem essa referência, né, da Sandy, perfeitinha. Mas o fato é que a gente tem que continuar acreditando no amor. Exato, concordo. Vivi, um exercício pra gente fazer, pra gente... começar a se entender, a se amar mais, a buscar um conhecimento. O que tu pode dizer pra gente? Um exercício que a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente, para começarem a se conhecer melhor. Se conhecer. Eu indicaria Mindfulness, que é uma das áreas também que eu estudei,
que é uma meditação. É uma meditação que você faz com uma respiração leve, fecha os olhos e sem julgamento, mas com olhar de observação para aquilo que você está sentindo, para aquilo que o seu corpo está falando. Mas nem sempre a mulher consegue chegar nesse estágio. Tem mulheres que a mente não para, né? Pois eu tô eu ia tentando dizer. fazer a respiração, eu tô tentando entrar numa meditação, mas a minha mente ansiosa tá assim, daqui a 20 minutos vai acabar a minha meditação, daqui a 20 minutos vai acabar. Eu tenho que Tem fazer um isso, tenho que fazer mosquito aquilo. pegando na minha perna. Recomeça. É como se você saísse do seu corpo e se visse ali naquele momento. Toda vez que a sua... É normal e tá tudo bem se a tua mente ficar em desvaneio, né? E sair. Mas tu volta como observadora, sem julgamento, tudo bem. Porque quando a gente sai, geralmente fala, meu Deus, não tô dando conta, não saí. Será que eu tô muito tempo? Relaxa. É isso. Escuta o som. O que tá acontecendo à tua volta? Sente a tua temperatura do corpo. Como é que tá a tua respiração? O que eu tô sentindo? Observação, sem julgamento. Porque a gente se autocritica demais em O tudo. tempo todo, né? Muito. E aí, começar assim. E lembra, aquilo que você foca cresce. Você vai se tornando bom naquilo que você faz todos os dias. Todo dia um pouquinho. E a outra ferramenta que eu utilizo muito é a do espelho. Você se olhar no espelho, enxergar a sua alma e quem é você. Não, e parece assim algo tão simples. Vai pra frente do espelho, mas não é. A gente parar na frente do espelho e se olhar de verdade é um outro tipo de É um exercício. desafio, né? É um desafio. grande desafio. É como se você É um estivesse treinamento. mentindo, né? Porque a gente teve um evento recente com a Tami. E ela falou exatamente sobre isso, que ela ensina desde sempre a filha dela, ela tem uma criança, a se olhar no espelho e dizer assim, eu sou linda, Isso, se eu fazer sou afirmações poderosa, positivas eu sou sobre você. amorosa. Agora mais de 40 anos, eu vou chegar no espelho e vou começar a dizer, eu sou linda, eu vou começar a rir. Porque eu não tenho esse costume, mas- eu preciso dessa não. rotina. E não só Exato, rir. mas fala todo dia. não, tua alma vai acreditar. O que foca Tu cresce. foca Tudo que foca cresce. cresce. Gente, Essa é a liga frase nisso. A de hoje. frase, assim, bota aqui embaixo. Ó. Tudo que foca cresce. Bora focar. Imagina, tu fazendo isso todo dia. Tu vai se enxergar diferente. Vai chegar um momento e vai falar, não, mas isso não combina comigo. Porque tu traz essas sugestões desde a sua infância. Por exemplo, você é feia, você é desastrada. E o mundo vem te falando isso e tu vai Vem. reforçando diariamente E isso. você não aceita nem elogio, né, Vivi? Porque a Não. pessoa chega pra ti e fala bem assim, nossa, Vivi, teu cabelo tá lindo. Aí tu fala assim, tá nada, tá sujo, eu nem lavei hoje. Exatamente. As pessoas não têm o costume de aceitar elogios. Não acolhe, mas pela aquela percepção que a sociedade te impõe de dizer, como é que eu vou dizer que eu tô me achando bonita? Você não tem o direito. Arrogante. É tá como se achando. se você não tivesse permissão De se amar. Pra se sentir bem. bonita, se É, sentir bem, aceitar um exatamente. elogio. Eu tinha esse problema, eu até fiz uma enquete no Instagram e que a maioria das pessoas também tem. Tem. Porque eu ficava muito vermelha, ficava constrangida. Isso vem de onde, Vivi? A infância. Porque você não recebia elogios, por exemplo, dos seus pais quando você era... mas você é muito linda, você é muito amada, você é muito querida, você é muito inteligente, é muito criativa. A gente não era acostumada a ouvir isso na infância. Verdade. Então, quando você ouve isso na fase adulta, não faz mais sentido pra ti. Gente, olha que gancho interessante. Então, a partir de hoje, nós temos que ser responsáveis pela memória afetiva dos nossos filhos. Mas sabe que... E marcar isso na vida deles. Olhe pro seu filho e elogie, fale palavras de Perfeito. afirmação, diga que ele é bonito, amado e ame, não só de a boca pra fora, né? Eu confesso que desde que eu tive essa informação, já há alguns anos, eu procuro sempre fazer isso. Sempre, porque eu acho que isso é importante para a autoestima deles, para eles se entenderem, para eles conseguirem lidar com as outras pessoas, né, no seu convívio social. E eles vão replicando isso com as outras pessoas. Exatamente. Se torna natural fazer Uma rede de elogio. amor, né? Uma rede de elogio. Vivi, de é afirmação. válido também aquele exercício de quando os filhos estão dormindo, a gente falar no inconsciente deles, Eu acho quando isso eles ótimo. estão Eu faço dormindo. Eu faço isso. Isso eu é acho hipnose em vigília, né? Ah, é? Porque se você prestar atenção, as pessoas quando estão na UTI dizem que a última coisa que ela perde é a audição. Olha só que interessante. Então, mesmo dormindo, tá entrando tudo. Então é o momento de você falar, abençoar, falar Que palavras incrível. positivas. E aquilo vai edificando a vida do seu filho, né? Gente, é só Que emoção aqui. A gente fica Aham. assim, é emocionante ouvir falar. É muito bonito a gente falar de amor. E é muito mais lindo falar do alto amor, né? Sim. E assim, quando a gente se sente amada, a gente ama melhor o outro, né? Exatamente. Quando Exato. você sabe quem é, você deixa até de se comparar, né? E você entende que cada um tem uma história, então você para até com julgamento. Às vezes a gente, mesmo não querendo, a gente tá julgando alguém sem perceber.
Mas se tu for parar pra pensar, ela teve uma história toda. E aí é o motivo por que ela se comporta assim hoje. E ao invés de agredir, acolha. Acolha e ajude. Às vezes a pessoa que tá aqui do teu lado, a tua irmã, a tua mãe, o teu marido, tem uma forma de tratar os outros tão rude. Pesquisa a vida dele, vai lá no fundo do coração, entenda, dê amor, né? Eu acho que o exercício maior eu acho que tudo que é de melhor na vida é você amar o seu próximo, é dar o amor. E dar o amor de várias formas, como as linguagens, né? Sendo serviço, pessoas sendo feridas toque. ferem pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando eu vejo algo assim, ou uma criança muito violenta, eu digo, nossa, essa criança está pedindo socorro. Quando tu vê alguém muito... A gente ter essa percepção, porque o que acontece de imediato, as pessoas dizendo, nossa, essa criança mal criada, mal criada, não obedece, mas é um pedido de socorro, né? E assim são os adultos também. E a gente precisa estar com esse olhar aberto, atento, com essa percepção, né? Porque porque o gatilho da pessoa pode ser um gatilho teu também. Então você pode entrar nessa mesma energia. Por exemplo, a gente vai discutir aqui. Se você falar alto, automaticamente eu vou querer falar alto. É um espelhamento, né? Então, a partir do momento que tu baixa a tua voz, a pessoa vai... Ai, tô falando alto sozinha. Vai criando a mesma energia, né? Ela vai precisar te ouvir. Você vai baixando a sua voz. Isso é uma técnica de parar-briga, né? Sim, quando a pessoa tá discutindo, você diminui a voz. E ela vai falar mais baixo. Igual, por exemplo, um acidente de trânsito. Uma vez eu bati o carro atrás de uma mulher. Ela tava muito nervosa, desesperada. Porque ela tava com um bebê na UTI, pronto pra fazer cirurgia, tava com vários problemas. Eu tava levando a minha doente pra pediatra também. Nossa. Ela saiu do carro. Eu me perdoa, pelo amor de Deus. Eu comecei a chorar com ela, porque ela tava tão nervosa. Eu senti a dor dela, a angústia dela, né? E eu... Desarmei. E do nada, eu falei, eu posso orar por você? E foi lindo, porque aí que ela desarmou toda, sabe? Ela queria um colo, né? Ela queria um colo, eu vi que ela tava pedindo socorro. Até Deus que providencia. E até hoje ela me manda mensagem pelo WhatsApp pra dar a notícia do filho, né? E são essas situações que a gente precisa estar preparado. Eu acho que a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela fez o mundo crescer, ela nos ajuda muito, mas voltar para dentro da gente é uma coisa ressignificante, né? Você cria mecanismos que te afastam do seu eu. E fazer isso, já pensou você no meio de uma briga e falar assim, eu posso orar por você? Eu posso te abraçar? Você quer um abraço? Isso. O contato físico, a gente vai se privando disso, né? A correria do nosso dia a dia. E ainda mais num tempo que a gente não para mais, porque antes a gente parava um pouquinho, não tinha tecnologia, tu tava ali pensando, raciocinando, fazendo um nada. Sim. Agora não, agora tu não dá tempo pra que tu pense, não dá tempo pra fazer... É tudo automático. É tudo automático, já pega o telefone e já tá pensando em outra coisa, então não tem tempo de tu te conectar contigo mesmo. A gente perdeu naquele lugar. Elas nunca estão ali, essa capacidade. Elas nunca estão ali. Elas estão aqui trabalhando, mas elas estão pensando quando chegar em casa. Aí quando ela chega em casa, ela tá pensando no trabalho do outro dia. Não, é isso. Tá contigo aqui, conversando com a pessoa que tá lá. Aí tu quando chega tá lá, quer conversar contigo. Ou quando tu viaja, tu já se sente culpado porque tu não tá produzindo. Exatamente. Mas é o teu momento de lazer. Por que? De onde vem isso, né? Existe uma raiz. A culpa de não mostrar que tu tá viajando para as pessoas do teu trabalho não saberem que tu tá viajando, para ninguém ver que tu tá, porque tu tinha que estar produzindo. Vivi. É incrível. E quando eu procuro a hipnoterapia, qual é o clique que me dá para eu procurar ajuda? Ou precisa procurar ajuda, ou antes de sentir alguma coisa tem que estar lá. Não há necessidade de você sentir algo, porque a hipnoterapia ela pode tratar muitas coisas. Inclusive, tem pessoas que fazem hipnoterapia para passar num concurso, por exemplo. É mesmo? É. E de que forma ajuda? De que forma ajuda? Para ajudar na memorização, nos estudos. Ela fortalece coisas que você precisa fortalecer, ou ajudas que você precisa de autoconfiança, de segurança, para não ficar nervoso no momento. Até para atividade física é bom, para o rendimento, para alta performance. Muito então você não precisa estar morrendo. Mesmo que algumas me procuram, já tentaram tudo. Não, agora eu vou tentar hipnoterapia. A gente tem essa mania, né? De procurar quando tá lá.
no limite. No pico do corpo. No bico, exatamente, quando já aconteceu tudo. Mas não necessariamente a pessoa precisa estar sofrendo muito com algum sintoma. Por exemplo, tem o famoso dedo podre, né? Que vocês conhecem. Claro. Tem mulher que me procura por isso, que não entende por que tem o dedo podre. Aí vem vários eventos da infância. Referências como... que ela procura sempre, não que o pai seja, né, uma pessoa, mas o que a mãe passou, ela quer replicar esse padrão. É porque ela viveu aquilo, né? Essa é a referência de um relacionamento pra ela. Tipo, a mãe não merecia, eu também não mereço ser feliz, eu não mereço buscar alguém que me valorize. Meu E Deus, super inconsciente isso, né? isso E é inconsciente, né? Perigosíssimo isso. Inconsciente. E aí atrai, né? Relacionamentos abusivos e tudo mais, porque ela não consegue se enxergar como uma pessoa de valor, uma mulher que merece ser feliz, que merece ser valorizada e tudo mais. Nossa, quanta mulher não deve estar se identificando agora, né, Jean? E ouvindo isso e pensando, e interiorizando e entendendo. Sim, porque geralmente o perfil dessa mulher são aquelas mulheres que realmente não conseguem se enxergar, então ela coloca a vida toda dela na mão desse homem. E a razão da vida dela, ela precisa servir esse homem. Coloca a razão da sua felicidade no outro. Total, responsabiliza a pessoa. A expectativa de vida dela é aquela pessoa. Total. Né? Então como se a felicidade dela tivesse só ela ali, se né? sujeita a tudo. O cara pode fazer o que quiser, sabe que ela vai perdoar e tudo mais. Então, é triste, mas tem muitos casos. Muitos casos. E que aconteça aí, né, tomar uma evolução, que as pessoas recebam mais informação cada vez mais e que consigam sair desse ciclo. E eu acho que a gente já está se libertando nesse sentido. Eu acho que acima de tudo, procure ajuda, né? Assim, ao menor sinal de fumaça, procure uma ajuda, procure uma amiga, converse, busque conhecimento, tente se entender. Eu acho que parte daí, né, Vivi? Tem que querer ser protagonista da própria vida, né? Se sentir responsável, porque a autorresponsabilidade, eu digo que todo mundo que me procura antes tem que saber o que é autorresponsabilidade. A minha felicidade não depende de ti, né? Não, jamais. Tem que ser pra mim. Inclusive na terapia, eu falo isso, ó, não vai acontecer nada com você se você não permitir. Então eu sou sua guia, sou sua bússola nesse processo. Mas é você que vai descobrir as suas próprias resoluções dos problemas, né? E a pessoa tem que querer também. Tem que querer. Tem que querer. Ela Não tem que estar ali também entregue. Assim, sabendo que ela pode também receber informações durante a terapia que pode, inclusive, impactá-la e tá aberta para receber aquilo, tá aberta para suas responsabilidades e saber que aquilo pode causar um efeito. Sim. E a vontade de mudar tem que ser maior. E eu acrescento dizendo que eu acredito que muitas mulheres não procuram a terapia porque elas têm medo de mexer em gavetas que elas não querem abrir. Com toda certeza. Porque não é fácil fazer terapia, Concordo. né, Vivi? Não. A gente vive uma vida muito confortável quando a gente não se conhece. Ou não, né? Mas assim, quando a gente vai mexer nas nossas gavetas, nas nossas memórias, isso gera um transtorno, né? Então nem todo mundo está disposto a passar por um problema. E nem admitir que às vezes, né, que tem problemas, que veio da infância, que veio disso, veio daquilo. Culpabilizar pai, mãe, pessoas, isso é uma coisa muito difícil. Até porque não é só a vida dela que vai mudar, né? É o entorno todo, né? É o ambiente todinho, é o meio que ela vive. Porque os comportamentos dela vão mudar, as escolhas dela vão mudar. Então, não é todo mundo que vai aceitar. Tem coisas que você vai ter que assumir, peitar mesmo, e é isso que eu quero, é isso que eu sou, e pronto. E vamos nessa. É você. É isso. E onde a gente te acha, Vivi? Essas mulheres que estão aqui abertas para começar essa busca interior. Como é que a gente te acha? Para começar, pode me adicionar no Instagram, Vivi Souls com Z, né? Que é Souza, só que sem o A. E primeiramente a gente faz uma análise de caso, né? Eu entendo a dor dessa mulher. A gente conversa e eu explico como é que funciona esse modelo de mente, por que ela está se comportando dessa forma, de acordo com a dor que ela me apresenta. Então eu explico tudo como funciona a hipnoterapia, como é que é o processo, porque é uma sessão só. Por ser muito profunda, é diferente das outras terapias. É uma só, agora eu fiquei aqui impactada. Uma só. É uma só. Uma sessão. Você sai de lá direto pra chorar, né? Também, né? Você sai pra se internar. E quanto tempo dura? As pessoas já se perguntam o tempo. Tem pessoas que conseguem, tem muito na cabeça, assim, muito resolvido. Em 1 hora consegue resolver. Mas eu já tive casos de 4 horas. Uau.
Então eu sempre digo, saia daqui, ou se quiser chama alguém para te buscar, ou vai de Uber, né, para casa, e tire um momento para você, porque as coisas ainda vão se encaixar, e geralmente dá uma dorzinha de cabeça pós-sessão. Então, depois de 30 dias, eu vejo essa pessoa para saber quais foram as mudanças que aconteceram. Ressignificar não é fácil, né? Não. Tem que querer, né? Tem que querer. Deve ser uma experiência muito arrebatadora. Eu não sei se eu estou pronta para começar isso. Coragem. Eu também não sei. Coragem. Vamos ter coragem juntas, né? Vamos lá. Imagina, não tem nada que possa acontecer. Pior, é uma nova vida, eu digo, uma vida transformada. Melhorada, é o seu melhor. Vivi. Ai, que linda! É linda você te ouvir falar. Você é uma generosidade em pessoa. Eu fico honrada de você ter aceito o nosso convite. Ficamos honradas. De estar aqui com a gente, dividindo o teu conhecimento. É aquela multiplicação de Deus, né? Quanto mais a gente divide, ele multiplica pra gente. E eu espero do fundo do coração que essas palavras tenham chegado exatamente a quem precisa. No coração, né? De tantas mulheres que estão nesse momento precisando ouvir, seja. precisando acalentar o coração, tentando se entender com tantas angústias, e que isso sirva um pouquinho, né? E aí a gente já fez o nosso propósito, que é o que a gente quer, de poder ajudar tantas mulheres aí a viver mais aqui, e melhor. Né? E você pode deixar suas considerações para as nossas Discording Lovers. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição. Se você está precisando de ajuda, se você quer tirar dúvidas e entender melhor como funciona a hipnoterapia, só me chamar no Instagram. E ou se quiser conversar também. Ela é uma ótima ouvinte, eu garanto. E, gente, finalizando hoje o nosso podcast aqui com um abraço especial para o nosso parceiro amigo, que é a Antipaste. E a Amanda Beauty. Que nos deixa sempre bonita. Lindas, com autoestima, ó. Lá em cima. E é isso, né? É isso, gente. Então, semana que vem tem mais. Muito obrigada, Vivi. Obrigada, mais Vivi. Uma vez. Um beijo. Foi lindo. Tá lindo. No acessório. E até a próxima semana, gente. Beijo. Tchau. Se cuidem.